no Spotify não, perdão, no Anchor, tá? Enquanto eu tô aqui entrando no Instagram, beleza? Então, vamos começando, né? Lembrando que o objetivo dessas nossas catequeses é meditarmos um pouco a respeito do catecismo, algumas coisas que não conseguiríamos pegar se fôssemos estudar sozinhos, tá? E estamos aqui ao vivo, vamos preparando nesses primeiros minutos. Pessoal aqui no Instagram chegando. Opa! E aí, meus caros, sejam bem-vindos, pessoal do Instagram. Venham aqui essa nossa retomada depois de uma semana em parado por conta de Covid. Está precisando retomar, né? E esquentar de novo o intelecto, voltar de novo a estudar, passei um tempão de molho, parado sem conseguir fazer nada. Sejam bem-vindos. Luísa do Aliança, seja bem-vinda aqui também, tá? Então, essa aqui é nosso estudo semanal, tá? Do Catecismo da Igreja Católica. Peraí que eu tô ajeitando aqui o fone. Pronto. Estudo aqui semanal do Catecismo da Igreja Católica, tá? E, como eu falei, nosso objetivo aqui é estarmos meditando, refletindo algumas verdades do Catecismo de forma bem tranquila, bem leve, né? Até mesmo para a gente pegar alguns conhecimentos, alguns entendimentos que nós não temos, né, a respeito da fé, de forma um pouco mais aprofundada, né? De forma mais aprofundada. Já fizemos 2 aulas dessas, tá? Onde nós falamos primeiramente de que o homem é capaz de chegar até Deus, ou seja, o homem é capaz de investigar e conhecer a Deus pela razão, pelo uso da inteligência, tá? Esse negócio aqui no óculos. E também falamos dos motivos que às vezes incapacitam o homem de chegar a esse conhecimento da existência divina, certo? Se você não viu nenhuma das 2 aulas anteriores, peço que, por favor, você veja novamente, tá? É interessante e é complementar. O catecismo ele é contínuo, tá? E hoje a gente vai falar aqui do contrário do que a gente falou anteriormente, ou seja, quais são as vias de acesso ao conhecimento de Deus? Quais são as vias que nos permitem chegar até Deus, né? Pessoal que é tomista, pessoal que estuda São Tomás de Aquino, que pelo menos leu, ou pessoal que teve até uma conversão mais intelectual e já ouviu falar das 5 vias. Nós não vamos falar detalhadamente delas aqui, tá? Nós vamos trazer um outro ponto. Daniel aqui, seja bem-vindo, Daniel. Está sempre presente aqui na nossa catequese, nos nossos lives, né? Então, não é bem uma aula para a gente falar das 5 vias de São Tomás de Aquino, porque, em certo sentido, isso é algo que muita gente já fez, tem aí a rodo na internet, tá? O próprio São Tomás de Aquino já fez, só você ler a Súmula Teológica e você vai entender. O que a gente vai tentar fazer aqui é entender um pouco, de forma mais profunda, esses trechos que estão aqui, tá? E eu vou ler um pouco deles e vou fazendo essa relação, tá, do trecho com a realidade, certo? Então, o capítulo é as vias de acesso ao conhecimento de Deus, tá? Ainda estamos bem na introdução, certo? E aí no parágrafo 31, o catecismo diz assim, olha, criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e amar a Deus, o homem que procura Deus descobre certos caminhos para chegar ao conhecimento de Deus. Eles são também chamados de provas da existência de Deus. Não no sentido das provas que as ciências naturais buscam, mas no sentido de argumentos convergentes e convincentes que permitam chegar a verdadeiras certezas. O que ele está querendo dizer com isso aqui inicialmente, tá? Olha, o que isso quer dizer? O que quer dizer quando ele fala assim, provas que as ciências naturais buscam? Ou seja, o que isso quer dizer? Quando a gente fala de prova que as ciências naturais buscam, tá? A gente está lidando geralmente com um objeto a ser analisado, tá? Ou seja, você quer estudar, sei lá, você quer estudar água cientificamente.
Você pega a água e você coloca ela uma temperatura X, uma temperatura Y, você coloca a água em determinado ambiente, você coloca a água em determinado recipiente e você vai notando ali uma série de características e de atributos que você pode dizer à água. Então a água é inodora, ou seja, ela não tem cheiro nenhum. A água ela é insípida, ou seja, ela se adequa, né, a qualquer lugar que ela quiser, a qualquer ambiente, a qualquer recipiente, tá? E a água ela não tem sabor, ela é insossa, né? Exatamente, Bruno, é mais ou menos o método científico. Mas o que esse método científico, em certo sentido, quer dizer, tá? Geralmente, quando você pega na ciência moderna, na ciência natural, para você ter ali uma investigação de um fenômeno, você tem um recorte desse fenômeno. Então, eu falei aqui de características químicas da água, perdão, de características físicas da água, tá? Características próprias da sua matéria, certo? Mas você tem outras características, tem a característica química, tá? Você tem a característica, pode pensar numa característica histórica, de onde, quanto que essa fração de água percorreu para ela vir parar nessa garrafinha, né? Então, você tem que isolar sempre o fenômeno para dar a ele algum nível de capacidade de observação. Isso é impossível de fazer com Deus. É absolutamente impossível. Você não tem como dividir Deus em diversos aspectos até que você consiga distinguir todos os atributos que ele possui, e através desses atributos que ele possui, você dar um enlaço definitivo da existência divina. Por isso que a prova da existência divina ela vai soar muito mais como um argumento, ela vai ter um peso muito mais profundo no ponto apologético do que num ponto, digamos assim, científico, né? Eu já vi muita gente lá na página, ou não só na página, mas às vezes catequizando que eu tive, tá? Que fala assim, cara, se você tem as 5 vias de São Tomás de Aquino, por que os ateus não se convertem? Eu falei, porque não é suficiente, entendeu? No final dessa aula de hoje, vocês vão entender que, olha, esses argumentos, eles nos convencem de algumas coisas, mas eles não nos dão a fé. Eles não nos transformam em pessoas de fato que têm fé. Você só se torna uma pessoa convencida. É razoável que Deus exista. Existe uma razoabilidade de que um ser onipotente, onipresente, onisciente exista, tá? É nesse sentido que as provas da existência de Deus vão funcionar, né? E muitas vezes a gente fica maravilhado. A gente se maravilha com a lua, com o brilho da lua, né? E esquece que, na verdade, o brilho da lua vem nada mais ou menos do que do sol, tá? E aí, o catecismo continua. Olha, essas vias para chegar a Deus têm como ponto de partida a criação. Ou seja, a forma... Ou seja, já é outro ponto, olha. As vias de acesso a Deus, os argumentos para a existência de Deus, enquanto no método científico você pega o próprio objeto, isola e analisa, tá? Nas vias de acesso a Deus, em certo sentido, você precisa pegar uma forma indireta de conhecimento do objeto. Ou seja, você não tem como pegar Deus e colocar na sua frente como um fenômeno para que através disso você estude e chegue a certos argumentos possíveis. Mas os argumentos eles são sempre deduzidos, tá, de meios indiretos. Mas não pense que isso também, tá, é algo que, digamos assim, é frágil, é fraco. Não é isso. Muito pelo contrário. Talvez seja até mais forte do que o tipo de análise científica, o tipo de análise que passa pelo método científico. E quais são esses meios indiretos que a gente consegue, por meio deles, identificar a noção de existência divina, o mundo material e a pessoa humana, tá? Essas duas coisas, elas não estão aqui de propósito, tá? Elas não estão aqui jogadas aleatoriamente, tá? Ou seja, você tem uma noção de macro, você tem uma noção de cosmos. O que é o cosmos? O cosmos é a ordem, certo? O cosmos é a ordem, as coisas ordenadas, como elas têm que ser, tá? Ou seja, é aquela percepção que você tem de que amanhã, quando eu acordar, o sol vai nascer e que quando der às 6 horas o sol vai estar se pondo, tá? Ou seja, você percebe que há uma ordem inteligível no universo, há um modo de funcionar das coisas que fazem algum tipo de sentido.
certo? Isso é o cosmos. Só que você não tem um cosmos único. Você tem um cosmos, tá? E você tem pequenas noções de cosmos. Você pode pegar, por exemplo, todo o universo cosmos e você separar uma parte dele para analisar. Sei lá, o universo intergaláctico, por exemplo. Ou só a Terra. Ou você pegar só um ecossistema, tá? Para que a coisa não fique de forma tão abstrata, de forma básica, tá? E até mesmo por uma questão de revelação, o que a gente identifica é o seguinte, olha, existe no universo apenas 2 cosmos que nós podemos observar e que valem a pena, tá? Ter algum tipo de conexão entre eles, que é aquilo que se chama de macrocosmos, ou seja, é o cosmos de forma macro, é o cosmos criado de forma mais abrangente e inteligível, tá? Por Deus. Tá? Então, são os 4 elementos, são as marés, os planetas, as estrelas, né? As estações, tudo isso que se refere e que causa alterações visíveis no mundo material. Do outro lado, tá? Você não tem também, certo? Você tem também o homem, que em certo sentido, ele proporciona ele é como se fosse um reflexo desse cosmos. Ele é um reflexo de como essas coisas operam, tá? E aí é aquilo que os antigos, os clássicos, os medievais chamavam de microcosmos. Ou seja, você tem um macrocosmos, um mundo de forma mais abrangente, e você tem no homem um reflexo dessa ação do mundo, tá? Então, sei lá, de forma muito mais direta, você pensar nas fases da Lua, com as 4 fases, ou seja, com o ciclo menstrual que a mulher possui. É um exemplo, uma evidência. Você pode pensar também, tá? Nos temperamentos. Os temperamentos são uma espécie de reverberação, tá? No homem, de 4 características que há no mundo de forma mais abrangente, certo? Então você vai ter essas 2 vias e elas estão conectadas em si, tá? Elas estão conectadas. E olha só o trecho que o catecismo vai citar, olha. São Paulo afirma a respeito dos pagãos o seguinte: o que de Deus se pode conhecer é a eles manifesto, já que Deus mesmo lhes deu esse conhecimento. De fato, as perfeições invisíveis de Deus, não somente seu poder eterno, mas também sua eterna divindade, são percebidas pelo intelecto através de suas obras, desde a criação do mundo. Ou seja, o homem percebe pelas suas obras, tá? O homem percebe pelas obras do mundo, por aquilo que há no mundo, certo? A razoabilidade de uma existência, tá? Ou seja, ele percebe que as coisas mudam e que ele não tem interferência nenhuma diante dessas mudanças. Ele percebe que, em certo sentido, ele pode plantar uma certa planta, colocar um certo grão, tá? E ele não vai conseguir, em certo sentido, fazer com que aquele grão seja produzido com a mesma eficiência em todo o ano. Haverá alguns momentos do ano que ele vai perceber que, olha, isso aqui tem uma razoabilidade que está além da minha percepção. Ou seja, eu não consigo fazer o trigo dar de forma abundante em todo o ano. Porque há alguns níveis climáticos, há algumas condições da natureza que me impedem que isso aconteça, que isso seja real. E ele começa a perceber que aquilo tem um ciclo, tá? E ele começa a identificar também que há alguma razoabilidade para que outra planta dê com mais abundância, certo? Em outro momento, naquele momento que o trigo não está sendo frutuoso, tá? Então ele vai percebendo que há na criação uma associação e que não depende dele essa associação, que não está ligada ao seu querer, não está ligada ao seu desejo, tá? Que ainda assim há determinadas coisas que ele toma para si como decisões, como atitudes, e que em certo sentido ele não tem ainda como assumir as consequências dela. Ou seja, ele pode tomar uma atitude, ele pode fazer uma escolha sobre um determinado tipo de vida
sobre, não sei, a forma que ele usa o dinheiro dele, a forma que ele usa os bens dele. E que existem eventos no mundo que estão para além da inteligência dele. Ou seja, é aquela noção que dentro da visão aristotélica de São Tomás de Aquino você vai chamar de contingência innecessária. Ou seja, há eventos, há elementos que são contingentes, umas coisas dependem umas das outras, tá? E que em um certo grau muito maior do que a própria razão humana consegue alcançar, vai haver sempre um ponto em que vai ser necessário que algo exista para que todos aqueles elementos contingentes que não estão sendo captados pela nossa inteligência de forma imediata, tá? Persista. Então, o fluxo dos rios, as marés, as fases da lua, o nascer e o pôr do sol, tudo isso são coisas que acontecem de forma inteligível, com ordem, e que não dependem da minha inteligência. O homem capta que ele possui inteligência, que ele possui dentro de si uma capacidade de ordenar as coisas, de orientar as coisas, tá? E isso tudo serve como uma forma dele perceber no mundo a existência e a possibilidade de Deus, tá? Só que não há somente o mundo, há o próprio homem também. E no homem, olha só o que o catecismo diz assim, olha, com sua abertura à verdade e à beleza, com seu senso do bem moral, com sua liberdade e a voz de sua consciência, com sua aspiração ao infinito e à felicidade, o homem se interroga sobre a existência de Deus. Mediante tudo isso, percebe sinais de sua alma espiritual, como semente de eternidade que leva dentro de si irredutível à sua matéria. Sua alma não pode ter origem senão em Deus. Vocês já fizeram a experiência da alma? Vocês já se perguntaram o que é ter uma alma? O que é ter uma alma? Aliás, antes da gente chegar na alma do homem, você já se perguntou qual é a diferença de um ser vivo para um ser não vivo? Tá? Eu estou aqui num cenário e tem vários seres não vivos aqui. Tá? Você tem sei lá, você tem aqui a própria água, uma espécie de ser que não tem uma vida por si mesmo, né? Se tivesse aqui tem um jarrinho de planta aqui do lado, tem a terra do jarrinho de planta, que é um ser não vivo, né? E você tem, por exemplo, em certo sentido, uma planta, um animal, um ser humano, tá? Qual é a diferença dessas coisas? Já tentou captar isso? Então, dentro do próprio mundo, aí você vai ver como o mundo ajuda a revelar o homem, e essa revelação que o mundo faz do homem ajuda, em última análise, em último sentido, a revelar o próprio Deus. Porque quando você vai olhar primeiro o que é um ser vivo, e o que é uma característica de um ser vivo e o que é uma característica de um ser não vivo, tá? O que é que distingue um do outro? Então, quando você vai parar para olhar e você analisa uma paisagem, vamos nos imaginar numa paisagem. Você está num jardim, tem um rio correndo, pouco mais atrás uma montanha, certo? Junto a essa montanha, você tem do outro lado uma árvore, tá? E você tem um gato deitado debaixo dessa árvore, certo? Então vamos imaginar o seguinte, você está lá e você mora perto daquela paisagem, você observa aquela paisagem várias vezes. Todas as vezes no pôr do sol você vai lá ver a paisagem e está lá a mesma situação. E em um certo sentido, em um certo dia, você começa a perceber o seguinte, olha, essa montanha aqui, nessa paisagem, tá? A pedra que estava lá no topo da montanha, ela caiu. E quando ela cai, ela se desloca até o rio. E aí, quando ela cai, se deslocando até o rio, ela começa a corroer os seus sedimentos. A terra na água começa a se desfazer, os seus grãos começam a se desfazer. E a água começa a se misturar com a terra e a terra com a água. Tá? E aquele evento que aconteceu, ele não vai mais se repetir de tal forma que a terra consiga voltar novamente para o seu ciclo inicial e fazer o mesmo movimento que fez com que ela caísse na água. Ou seja, a terra ela não tem um movimento de certa preferência, tá? E de capacidade criativa. Ela só deixou de ser terra
e se misturou à água. Isso, em certo sentido, é um ser não vivo. Mas, se a gente for parar para olhar não mais para a montanha, e a gente olhar agora para a árvore, se a gente for refletir a árvore, e for ver a árvore, a árvore dá um certo momento, ela dá um fruto, e aquele fruto cai ali do lado. E a semente, se ela cair em um lugar que for específico e próprio, ela vai fincar suas raízes e vai fazer uma nova árvore nascer, certo? E dessa nova árvore você vai ter novamente um novo fruto. E aquele fruto também pode cair e a semente daquele fruto fazer surgir uma nova árvore. Repare como há dentro desse mesmo esquema, desse mesmo mecanismo, um ciclo onde a árvore, dentro das suas condições, consegue transformar certas propriedades em seu benefício próprio e, através disso, criar algo novo. Perceba que é o seguinte, olha, quando a pedra cai no rio, ela só desfaz o seu ser. O seu ser é desfeito no meio da água, entre a água. Quando a semente cai na terra, tá? O que ela está pegando? Ela está pegando água, ela está pegando sais e minerais, ela está pegando a luz do sol e está juntando todos esses elementos diferentes com propriedades físicas e químicas diferentes e transformando em algo novo, em uma nova forma de vida. Então, é mais do que necessário que para a árvore fazer isso, ela tem algo além de si mesma, algo além de si mesma, tá? Algo além dos minerais que nós identificamos. Tá? Ou seja, a alma, aqui eu não estou falando de alma no sentido espiritual, mas alma no sentido de princípio de vida, ânima, ou seja, aquilo que dá ânimo às coisas, é o que faz com que a árvore saia justamente desse estágio e consiga alcançar uma nova vida. Mas, não sei se vocês lembram da nossa paisagem, eu falei, olha, você tem uma montanha, um rio, e você tem um gato ali diferente. E qual é a diferença do gato para a árvore? Em certo sentido, você vai reparar que o gato ele também tem essa característica que a árvore tem, certo? De forma muito menos involuntária, mas ele tem também a capacidade de, no momento certo, que ele identifica uma fêmea da espécie, ele consegue acasalar e gerar uma nova vida, gerar novos gatinhos, certo? Então, em algum nível, o gato partilha de algo que a matéria tem, que o ser da rocha tem, tá? E partilha também das capacidades vegetativas, das capacidades vegetais da planta. Só que o gato ele não faz só isso. Ele não age só em função disso. Ele tem uma capacidade um pouco mais profunda de dentro desse mesmo cenário, tá? Enquanto que a árvore precisa de uma certa condição de circunstância para que o fruto caia num lugar que seja favorável para ela, tá? O gato não tem essa prisão. Se o gato estiver num lugar que não é favorável para que ele se reproduza, para que ele crie os seus ninhos, os seus filhotes, ele consegue, através dos seus sentidos, identificar um lugar mais agradável e menos agradável. Você percebe que o gato ele tem uma capacidade para além do que a árvore tinha anteriormente. A árvore já tem uma capacidade maior do que a mera terra ou do que a mera água, A árvore é mais capaz do que a água, mais capaz do que a terra, porque enquanto que a terra cai, e não importa onde ela cair, ela só vai degradar o seu ser, se misturar a paisagem ao redor. A planta, o fruto da árvore, tem a capacidade de gerar uma nova vida. E através de vários materiais, vários minerais diferentes, formar um novo fruto. Isso é uma capacidade, ou seja, a árvore tem um nível de capacidade maior do que o ser, do que as coisas que meramente existem. Mas, ao mesmo tempo, o gato também tem mais capacidade do que a árvore. Porque o gato ele não depende das condições ao seu redor. Ele depende apenas da sua possibilidade, da sua capacidade de encontrar um lugar onde ele seja capaz de criar a sua segurança, de criar o seu ninho. Ou seja, ele consegue, pelo seu olfato, perceber
onde tem alimento de melhor qualidade, ele consegue perceber pelo seu tato, pela sua visão, onde ele pode se esgueirar e proteger e defender-se melhor de predadores, ou identificar presas, onde ele possa buscar o seu alimento. Ele não está mais dependente de um lugar. Ele consegue, sim, buscar outro ponto. Ele consegue, através daquilo que nós chamamos de sentidos, e, em último ponto de percepção, identificar uma coisa e querer aquilo ou não querer aquilo. Ou seja, ele pode identificar pelo sentido do olfato que ali tem comida. Mas será que aquela comida é realmente agradável para mim ou não é? E aí ele pode rejeitar aquilo. Porque há nos sentidos dele algo que para um pouco mais acima, que é a sua capacidade de perceber as coisas. Tá? Ele não consegue perceber como nós percebemos. O gato ele não percebe que, por exemplo, vocês percebem que é uma imagem minha reproduzida. Nesse ponto ele fica confuso, porque ele não tem algo que nós temos, tá? Que há na nossa alma de forma mais profunda, na alma deles não tem. Tá? E lembrando novamente, estou usando alma aqui não no sentido espiritual, mas no sentido de vida, animação, de vida. Tá? Então, se um gato se coloca... Não sei se você já viu aqueles vidinhos de gato engraçado, que ele se coloca na frente do espelho e ele começa a achar que o gato que está sendo refletido ali é outro animal, e ele fica sem entender. Aí quando ele sai da frente do espelho, ele não vê o gato, ele fica, como assim? Ou seja, ele fica confuso. Porque no momento ele só está captando pela visão que tem um gato na frente dele. Mas ao mesmo tempo os outros sentidos, o olfato, a audição, né? Se ele botar a pata no espelho também, o tato. Os outros sentidos não indicam que há um animal ali. E ele fica confuso. Porque falta nele justamente aquilo que há no homem, que é o intelecto. É a alma intelectiva. É o ponto, aquele ponto espiritual, que quem já leu Gênesis e já viu aquele momento em que Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou aquele segundo ponto da criação, do Gênesis 2, que Deus pega o barro e dá-lhe um sopro de vida. Esse sopro de vida, esse espírito que há no homem e não há nos animais. Que é essa capacidade de conseguir extrair dados e maiores informações dos seus sentidos e elevá-los a uma nova categoria, elevá-los a uma substância que está para além desses mesmos sentidos. Ou seja, você tem consciência de determinadas coisas que seus sentidos captam, tá? E que dão a você a prova de que você está para além dessas mesmas coisas. Vamos fazer uma experiência disso aqui. Olha só. O seu sentido, você consegue ver o futuro? Você consegue olhar e ver o dia de amanhã? Quem aqui consegue fazer isso? Quem não conseguir, fala aí, eu não consigo, eu consigo. Você consegue olhar e ver de fato todas as coisas que vão acontecer amanhã? Você consegue ouvir todas as coisas que vão acontecer amanhã? Você não consegue. Você não consegue visualizar essas coisas, você não consegue ouvi-las, você não consegue tocá-las, tá? Os seus sentidos, os 5 sentidos, estão presos a esse tempo de agora. Estão presos ao instante, ao momento, tá? Mas, no entanto, você tem a capacidade de chegar no final do seu dia, tá? E imaginar como pode ser o seu dia. E criar possíveis tarefas na sua cabeça que você queira realizá-las amanhã. E aquelas imagens que vão surgir na sua mente, tá? Elas vão sair como um filme recortado. Você vai se imaginar acordando de manhã, depois rezando, depois fazendo isso, fazendo aquilo, né? Até você chegar ao final do dia de amanhã em que você vai dormir novamente. E aí você consegue visualizar esse filme na sua cabeça. É um filme inexistente, mas ele te dá uma noção das coisas. Ele te dá uma capacidade, você consegue perceber para além do momento imediato, para além das reações imediatas. Tá? Então, essa capacidade dos seus sentidos não se prenderem ao tempo já é uma prova de que você
tem um ponto da eternidade dentro de si. Você tem um ponto da eternidade dentro de si, porque você consegue passar para além do tempo presente. Você consegue ressignificar o passado. Ou seja, veja só, um animal quando sofre, você pega um bichinho, ele sofre, ele teve um corte na pata dele, você cura ele, tá? Ele vai ficar com muito tempo. Nós também ficamos assim, com dor naquele lugar, mesmo que já esteja curado. Você vai pegar ali, ele vai puxar a pata, vai ficar com aquela dor, né? Com a gente também é assim, certo? Só que ele vai ficar receoso do seguinte, e vai ser algo muito difícil de você mudar nele, né? Quiçá talvez nem consiga mudar, de que ele repita aquela experiência que causou dor a ele. E talvez ele sofra 2 vezes mais. Mas quando você consegue, em certo sentido, você passa por uma experiência dolorosa e você relembra aquilo que está na sua memória. Só que você consegue depois, em certo sentido, ao analisar melhor aquela experiência, perceber, cara, talvez a coisa não seja tão assim. Talvez a coisa esteja um pouco mais supervalorizada. E talvez eu consiga voltar e fazer aquilo de novo. Como, sei lá, uma experiência ruim com um dentista. Você foi no dentista e o dentista arrancou seu dente sem anestesia. Você sentiu muita dor e sai muito sangue. E você lembra daquela situação, você era criança. Mas você consegue, depois de adulto ou adolescente, quando você ficar mais velho e aquela experiência tiver muitos anos, entender que aquele é um evento que não existiu mais. Existiu em determinado momento, mas não existe mais. E que ele se foi na zona da sua experiência. Ficou marcado na sua memória, mas trazê-lo à memória não é mais trazer novamente ao presente. Tudo isso aqui que eu estou falando são experiências da própria alma do homem. Você percebe que cada uma dessas experiências, apesar delas na sua base, dependerem da vida material, ou seja, depende que existia um dentista que foi lá e te maltratou, depende que você tenha um dia amanhã para viver, tá? Apesar da base delas ser o mundo material, o cotidiano, as coisas que existem, elas não estão presas a isso. Elas podem variar, você pode modificá-las, tá? Você pode superá-las. E essa capacidade do homem demonstra a ele que ele não está nem como a rocha que cai e não tem mais como fazer nenhum movimento, está presa a qualquer circunstância natural, nem como uma planta que está presa à sua circunstância momentânea. Ou seja, se a semente não cair num lugar que dê fruto, ela não vai dar fruto, tá? E nem tampouco aos animais que estão presos à sua sensibilidade imediata, a buscar aquilo que é mais agradável, que tem uma maior qualidade e fugir daquilo que tem uma menor qualidade. Ou seja, o homem consegue perceber, dentro da sua experiência cotidiana e dentro da sua experiência no mundo, que há coisas muito mais profundas do que aquilo que os olhos, que os sentidos, que as experiências lhe apresentam de imediato. Isso nos dá uma base tanto para a identificação de perceber e captar Deus na realidade, ou seja, as famosas 5 vias de acesso a Deus, tanto para captar em nós um princípio, um elo entre o nosso dia, o nosso tempo e a eternidade. Ou seja, é isso que o catecismo está querendo dizer quando ele fala que o homem percebe que a sua alma pode ter origem que não seja somente em Deus. Então, é aquela velha experiência do C.S. Lewis com o mal no mundo. Todo mundo fala disso. Ah, porque o mal no mundo, como é que faz isso com Deus bom, né? E aí, você olha para as pessoas que estão cometendo aqueles males, e claro, com as devidas proporções, você percebe que você não tem muita diferença delas. Você não tem muitas diferenças com elas. Elas não são tão diferentes assim de você. E por algum motivo inexplicável, você não está cometendo o mesmo mal que elas estão fazendo. E mais ainda, um motivo muito mais inexplicável ainda, é que você é capaz de julgá-las. Você é capaz de perceber
que aquilo que elas estão fazendo, em certo sentido, não é meramente correto. Aliás, o que é a noção de correto? Por que há uma noção de correto em você? Por que você não pensa e pensa que esses caras estão fazendo essas coisas da mesma forma como um gato, se ele vê uma luz vermelha, ele vai correr atrás dela? Ou seja, se você chegar diante de um gato e pegar aquele canetinha de luz vermelha, ele vai ficar correndo atrás da luz vermelha. Está inscrito na natureza dele. Mas por que há essa indignação? Com determinados atos dos homens que você olha e fala, aquilo talvez não é tão correto quanto deveria, não deveria ser feito. E aí é que vem um ponto, é que dentro da criação há uma ordem, uma sintonia. Olha, entenda, eu vou falar logo isso aqui. A gente está no número 35. O entendimento disso aqui, no número 35, é o que vai dar a você a base para entender o número 2000 e pouco quando a gente chegar nos mandamentos de Deus. Porque quando você entende isso aqui, tá? Quando você compreende que há essa ordem, essa sintonia no mundo, e que o homem, em certo sentido, sendo um resumo de toda a criação, ele possui dentro dele essa sintonia, essa ordem que Deus dirigiu ao mundo, e que é essa ordem que nos dá a noção de bem e mal, de justo e injusto, a noção de compaixão e impiedade, de misericórdia e justiça. Ou seja, o que nos faz captar é justamente essa ordem que há dentro de nós. Tá? É a ordem que nos faz primeiro, a gente consegue ver a ordem na criação. Tá? E não é só meramente uma ordem física. Não é só uma ordem física. É uma ordem moral. Tá? É uma ordem que faz você refletir sobre determinadas condutas e aspectos da vida. Ou seja, não sei se vocês assistiram também aqueles documentários de animais, né? E aí, sei lá, você tem lá o leão, ele está cercado pelas hienas, o bando abandonou o leão, e você pensa, cara, esse bando de leões deixou o outro para trás para morrer. Aquilo sobe no seu coração uma sede de injustiça. Porque você sabe que dentro de uma comunidade humana, dentro de uma comunidade mais ordenada, mais elevada, o correto era todos ali defenderem aquele que era mais fraco. Veja, é absurdo você querer que o leão faça isso. Não vai querer que o leão faça isso. Você sabe, é um leão. Ele vai seguir os seus instintos, entendeu? Ele vai seguir os instintos que for melhor para preservar a espécie dele. Mas olha só, aquela cena, mesmo sendo fruto de uma situação que você sabe o que é, que você entende perfeitamente o que é, gera em você esse sentimento de injustiça. Então repare que a ordem que há no mundo, ela não é somente uma ordem física ou natural, mas ela é uma ordem que nos remete à ordem ao qual nós fomos criados, a sintonia moral que Deus colocou no nosso coração, e ela nos convida a todo o tempo. É o que Santo Agostinho diz aqui nesse trecho belíssimo que o Catecismo cita, dizendo o seguinte: interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar que se dilata e se difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas estas realidades, todas elas te respondem: olha-nos, somos belas, sua beleza é um hino de louvor, essas belezas sujeitas à mudança, quem as fez senão o belo, não sujeito à mudança? Ou seja, todas essas mudanças que há na criação, e quando se fala de mudanças aqui, é tudo: nascimento, morrer, o desenvolvimento, as variações das coisas, esses acontecimentos cotidianos que eu falei, isso daqui do documentário dos animais, tudo isso nos remete a essa ordem, a essa beleza profunda que há na criação e que nos remete a um atributo divino, a um atributo estável, tá? E que nos faz entender que toda a criação é somente um derivado de algo que está para além dela, que está para acima dela, certo? Para a gente finalizar, tem um ponto 35 que é bem interessante, porque diz o seguinte: olha, as faculdades do homem o tornam capaz de conhecer a existência de um Deus pessoal. Porém, para que o homem possa entrar em sua intimidade, Deus quis revelar-se ao homem e dar-lhe a graça de poder acolher esta revelação na fé. Então, olha só,
Até agora, a gente está falando de Deus, mas de Deus de forma abstrata, genérica. Ou seja, um princípio ordenador, o primeiro motor de Aristóteles, por exemplo. Mas o que difere o cristianismo, tá, de todas as outras religiões, inclusive, até mesmo as outras grandes religiões, islamismo, budismo, hinduísmo, é a noção de que esse princípio ordenador, tá? E aqui eu não estou falando nem do Cristo, eu não estou nem falando da segunda pessoa da Santíssima Trindade, eu estou falando de Deus Pai mesmo. É que Deus Pai, o Deus Criador, Ele é uma pessoa. Pessoa implica em relação. Ou seja, só dá para você ter e dizer que tal coisa é uma pessoa quando há uma relação, tá? Eu não tenho como ter uma relação com essa garrafinha, porque ela é um objeto. Eu pego e ela está sujeita à minha ação o tempo todo. A garrafinha não faz nada comigo, eu não tenho como ter nada com ela. Somente uma relação, entre aspas, de objeto e sujeito a gente, só isso. Mas quando você conversa com outra pessoa, há entre os dois compartilhamento. Aquela pessoa tem pensamentos, tem sentimentos, tem imaginação, tem um mundo interior, tem percepção das coisas à sua volta, e que ela partilha essas coisas com você e vice-versa. Esse tipo de relação só é possível com uma pessoa. E a mesma coisa aqui ocorre com Deus. Então, a noção de um Deus criador como pessoa, ela é possível que o homem perceba isso. É possível. Se você pegar aqui, eu estou aqui com um livro daqui do lado, do Eric Wagner, ele falando sobre as ordens das antigas sociedades pagãs. E você pega alguns poemas dos egípcios, e ele está falando dos deuses. E eles têm uma noção de gratidão com os deuses. Ou seja, a noção de que, olha, eu recebi algo e esse algo foi dado por meio de um Deus. Tá? Isso é uma noção de que é uma pessoa, há uma relação. Não é alguém indiferente à minha condição. Né? Não é, por exemplo, qual é o Deus deísta dos deístas? Os deístas que surgiram na Revolução Francesa. Olha, Deus existe, mas ele não se importa muito com esse mundo. Ele não tem muito uma ação direta nesse mundo. Tá? Ele não tem, você não consegue ter nenhuma relação com ele no cotidiano, uma evidência da sua existência no cotidiano, tá? Mas a pessoa que capta na natureza, no mundo criado e em si mesmo, tá? Princípios dessa existência desse criador, ela capta que há uma relação possível entre ele e ela. Indiretamente, de forma fraca, mas capta. É nesse sentido que o catecismo está querendo dizer que, olha, é acessível pela razão humana. A faculdade do homem é capaz de acessar e ter a noção de que Deus é um ser pessoal. Mas isso de forma plena só é revelado. Tá? Por isso que ele vai terminar, e aí a última frase do nosso trecho de hoje, ele diz o seguinte, olha, as provas da existência de Deus podem, todavia, dispor a fé e ajudar a ver que a fé não se opõe à razão humana. Ou seja, foi o que a gente estava falando no começo da catequese. Olha, as provas de existência de Deus, tá? Essas são provas no sentido indireto. Essas são razoabilidades, argumentos que nós encontramos, tá? Cuja única explicação, certo, é a existência de Deus, tá? Ou seja, a maneira em que as coisas se desenrolam aos nossos olhos e diante de nós mesmos, tá? Nos dá essa percepção imediata de que há um Criador e que esse Criador pode ter algum nível de relação com o homem, certo? Só que isso não é a fé ainda. Isso são argumentos razoáveis, tá? Isso é uma razoabilidade, certo? É uma razoabilidade como assim? De forma assim, olha, é razoável que talvez eu não coma amanhã, talvez. Ou é razoável que sei lá, que o homem consiga voar no avião, ele consiga criar um avião e voar. Em certo sentido, é assim que as provas de existência de Deus são, mas isso ainda não é a fé ainda. Isso é um primeiro passo para a fé, é um primeiro ponto inicial para a fé. Ou seja, aqui nos dá essa capacidade de perceber que, olha, a fé, ela não pode ser também
como eu acabei de ler aqui Santa Teresa, ela falando, né? Ela falando bem da relação entre estudo e prática da fé. A fé não pode ser uma tolice. Ela não pode ser uma coisa que você fica, não sei o que lá, aquela coisa, só em devaneios. Porque você precisa disso aqui. Mas ao mesmo tempo, isso aqui, ele não é o centro da realidade. Ele não é a sarça ardente que Moisés encontrou ali e falou, eu sou aquele que sou. Isso aqui não é isso. É uma orientação. O catecismo, a nossa doutrina, é uma orientação que nos dá a capacidade de clarear a sua percepção a respeito de quem é Deus ou não. Mas isso não exime que no seu cotidiano, na sua vida de oração, você busque a esse Deus. Através do quê? Dessas verdades que a gente medita aqui. Através dessas verdades reveladas, é que você consegue inferir melhor quem é Deus na sua experiência e captar de forma mais profunda e sincera, tá? Qual a sua relação com Deus? Entende? Então é nesse ponto que as provas existentes de Deus dão alguma razoabilidade, mas ele não dá fé. E é por isso que nenhum ateu que pegar ali São Tomás de Aquino vai conseguir ler e vai chegar de imediato a uma condição de que Deus existe, tá? Ele vai entender que é razoável, mas ele não vai chegar e falar, de fato agora eu creio. Né? Ele vai estar no nível da fé ainda muito mais baixo, muito mais ligado, muito mais preso à sua própria condição, à sua própria capacidade humana, do que é um dom sobrenatural da fé, do que é um assentimento numa verdade revelada. Tá? Então, gente, por hoje é só. Passamos alguns minutinhos do nosso proposto, né? O nosso proposto é que fizéssemos, sei lá, meia hora de reflexão para cada um desses trechos, tá? Lembrando que semana que vem, 8 horas, novamente estaremos todos aqui, tá? Então a gente vai pegar muito provavelmente o trecho de número 36 ao 38, mas aí no sábado aqui pela manhã a gente conversa melhor, tá? Então, pessoal, é isso. Agradeço a quem participou aqui até o fim, a quem ouviu até o fim, né? Lembrando que a gente está no Spotify também. Eu vou colocar já esse episódio lá no Istcast, beleza? E que amanhã, lá na página História Católica, a gente vai estar lendo e refletindo agora, não mais o catecismo, mas as catequeses do Papa Bento sobre os pais da igreja, beleza? Então é isso, pessoal. Novamente agradeço a disposição de cada um de vocês. Chamem, convidem seus amigos, se vocês estão gostando, se vocês estão vendo que são boas reflexões, levem nos grupos e etc, tá? Não vamos deixar que, aquilo que vem nos ajudando, tá? Fique enterrado, né? Lembrando dos talentos, beleza? Peço desculpas aí, qualquer tipo de devaneio, ou de não clareza nos argumentos, ainda estou me recuperando, já estou bem, 100% bem do Covid, não tenho nenhum sintoma muito grave, mas ainda está meio ruim para ficar lendo, pensando, refletindo, etc. Então, hoje ainda está meio fraco, né? Beleza? Então é isso, pessoal, abração aí a todos vocês, fiquem com Deus, até a próxima e vamos que vamos.